Olá pessoal, eu sou o Caco e vou resolver mais um problema para vocês. Trace um sistema de coordenadas cartesianas e assinale os pontos. Estão aqui os pontos. Então, o sistema de coordenadas cartesianas ele tem que ter dois eixos. Um vertical, que a gente chama de y, ou da coordenada da variável dependente, e um horizontal, que a gente chama de x, que é da variável independente, tá? Então, todo plano, toda coordenada, ela é composta de dois valores. O primeiro valor corresponde a um valor da direção do x e o segundo valor do valor na direção do y, tá? Lembrando que o x para a direita é positivo, para a esquerda é negativo. E o y para cima é positivo e para baixo é negativo. E o ponto onde os dois pontos se cruzam é a origem do sistema, tá? Então, eu vou fazer o seguinte, para fazer isso, veja, o x ele vai menos 2, 5 é o máximo até agora, menos 5 é o máximo, raiz de 2 então, do menos 5 ao mais 5. E o y, ele vai 3 menos 3, menos 4, 4 e menos 6. Então, vou fazer pontos grandes, assim, ó, 1, 2, 3, 4, 5, tá? Não precisa colocar o número, eu estou colocando para facilitar aqui, tá? Para deixar bem claro aqui. Menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5. Menos 5 aqui, menos 4, menos 3, menos 2, menos 1. E na vertical, 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Né? A gente sabendo contar, não precisa ter os números, é só pegar e contar, mas... como eu falei, para deixar bem claro. Menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5. Então, olha só. O ponto menos 2, 3. O ponto A. Então, o x está na direção do menos 2. E o y está na direção do 3. Então, geralmente faço a mão livre mesmo, tá? Ó. O menos 2 é aqui nessa direção e o 3 é nessa direção. Então, onde essas duas direções se cruzarem, está lá o ponto. Pá, ali. Então, eu vou traçar devagarzinho aqui, ó. Pontilhadinho na vertical, pontilhadinho na horizontal. Pá, tá ali o ponto A. B, x, 5, y menos 3. Então, o x5 está aqui, o y menos 3 está aqui. Então, nessa direção, ó, pá. Tá? Então, aqui, x5, vertical, menos 3, né? Horizontal, tá aqui, ponto B, tá? C, x1 e o y, não, olha só, aqui tem um detalhezinho que a gente tem que observar, tá vendo? Que o valor do x agora tem vírgula, então eu não posso usar uma vírgula para separar, senão vai confundir. Então, nesse caso aqui, ó, quando o ponto... quando um dos valores tem vírgula, daí a gente usa um ponto e vírgula para separar. Mas nada que cause algum distúrbio. Então, o x é 1,5. Está aqui, ó, 1,5. E o y é 0. Então, na direção do 1,5 e na direção do 0, é aqui, ó. É bem aqui nesse ponto aqui mesmo. Tá? Ele não sai de cima do eixo x. Esse é o C, ó. Então, o x está na direção do 1,5 e o y está na direção do 0. Onde esses dois se cruzam, ali está o ponto C. O D, x0, então a direção do x0 é aqui, ó. x0, x1, x2, x3, x menos 1, menos 2, menos 3, então x0 é aqui, ó. E o y, menos 4. Menos 4 aqui, ó. Então, nesse ponto aqui, é o ponto D. Certo? Ponto E, x menos 5, ó. Menos 5 no x está aqui. E o y, menos 2. Então, menos 2 está aqui, ó. Então, nessas duas direções, vai cruzar, vai estar aqui. Então, menos 5 para baixo, menos 2 na horizontal, cruzou. Esse é o ponto E. Estão entendendo? F, x raiz de 2 e o y4. O y4 é fácil, né? E o x raiz de 2? Raiz de 2, a gente tem que lembrar o seguinte. Raiz de 2 é a diagonal de um quadrado de lado 1. Tá? Mas isso ainda não ajuda muito, não. Raiz de 2, tem que fazer o cálculo alguma vez na vida, né? Então, 1,4 vezes 1,4 dá o quê? Dá 16 vai 1, 5,
dá 4 e 1, dá 6, 9, 1. Duas casas, 1,96. Então é um pouquinho mais do que 1,4. Tá? Na verdade é 1,41, 42, é uma dízima aperiódica, é um número irracional, raiz de 2. Tá? Então eu tenho que localizar ele mais ou menos, né? Então aqui é 1,5, então 1,4, vou colocar um pouquinho antes aqui, ó, nessa direção, tá? É o x e o y no 4. Então aqui na direção do raiz de 2, ó. Aí você fala assim, nossa, mas teu gráfico tá feio, hein? Teu plano cartesiano tá feio. Feio tá tua cara. Tá? O meu tá... Tô caprichando aqui, né? A mão livre, tá? Quando a gente precisa fazer, às vezes tem problemas que falam assim, faça um esboço. Então, é claro, é a mão livre. Você não vai precisar régua, né? Eu até tenho uma régua aqui, um esquadro aqui que eu poderia usar, ó. Mas não há necessidade de usar isso aqui. Tá? É esboço, então é rápido. Às vezes você precisa desenhar um plano cartesiano, principalmente quando você for estudar, por exemplo, geometria analítica, você vai trabalhar muito com o plano. Então você vai ter que desenhar rapidinho, colocar alguns pontos para tentar enxergar o que o problema está te dizendo. E você não vai ficar na régua o tempo todo, né? Já pensou, você vai usar isso numa prova do vestibular? Você vai perder um tempão fazendo o desenho e não vai passar no vestibular que você precisa, certo? Então, não há necessidade de ficar fazendo tudo na régua, tá? Na mão mesmo a gente consegue ver e consegue esclarecer. Então, o F é isso aqui. O G, o X é 5 sobre 3. Então, o que é 5 sobre 3? Então, ó aqui, atenção, hein? 5 vezes 1 sobre 3, tá? Isso que é 5 sobre 3, é 5 vezes 1/3. Só que é negativo, né? Então, vou fazer 1/3 para cá. O que é 1/3? Eu pego uma unidade e divido em 3 partes. Então, cada parte dessa aqui é menos 1/3. Então, é 5 vezes, né, menos 1/3, certo? Então, uma vez, duas vezes, 3 vezes. Agora, eu vou pegar a segunda unidade também e dividir em 3. 4 vezes, 5 vezes. Então, aqui é o menos, ó, aqui é o menos 5/3, tá? O 1 está aqui, ó. Esse é o 1. Esse aqui é o 2, ó. Esse aqui é o 3. O 4, tá? Então, ó, o 1/3, né? O menos 1/3, eu peguei uma unidade e dividi em 3. Então, cada um desse é 1/3. Então, menos 1/3, menos 2/3, menos 3/3, menos 4/3, menos 5/3. Então, esse aqui, ó, menos 5/3, tá? Então, menos 5/3 e menos 3/2. Olha lá, de novo, tá vendo ponto e vírgula? Porque tem vírgula ali, então olha o ponto e vírgula. Então, menos 1, menos 2, menos 3, menos 4. Então, menos 3/2 está entre o menos 3 e o menos 4, é aqui no meio. Então, nessa direção e nessa direção aqui, ó. Tá? Aí você fala, não, mas esse menos 2 está aqui, ó, não é aqui. Não, veja, o tamanho, né? 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5. Lembra que as medidas têm que estar igual. E daí esse 1 aqui que eu dividi em 2. Ó. Esse mais 1 aqui também dividi em 2, não, em 3 pedaços, né? Tá? Então aqui que é o menos 5/3. Aqui, e aqui o menos 3/2, aqui. Então esse aqui é o ponto G. Tá bom? Agora, vale uma reflexão aqui, ó. O ponto que está em cima do eixo X... Tá? O ponto que está em cima do eixo X, ele tem o y igual a 0. É o C lá. Ó. O y do C que é igual a 0. O ponto que está em cima do eixo y, ele tem o x igual a 0. Ó, o D lá, o x é igual a 0. Tá? Outra coisa que eu chamo a atenção, para lembrar, apesar de que o problema não está falando, mas para você já ir gravando na sua cabeça, o valor do x, ou o nome desse eixo aqui, também é o eixo das abscissas. Tá? E esse eixo aqui é o eixo das ordenadas. E cada ponto tem o seu par ordenado, ou tem a sua coordenada. Certo? Então é isso aí. Se você tiver alguma dúvida, poste nos comentários desse vídeo. Gostou? Dá um joinha, se inscreva no canal e compartilhe o vídeo nas suas redes sociais. E acompanhe aqui a playlist em que esse vídeo está inserido, tá? Esse vídeo está inserido numa playlist que fala só sobre funções, tá? A parte inicial de funções. Fala o que é domínio, imagem, plano cartesiano, como construir gráficos, condição de existência, tá bom? Acompanhe a playlist. Veja no final do vídeo aqui que vai aparecer a playlist. É isso aí e até a próxima.